Olá a todos! Eu sou Beatriz Santomauro, da equipe de comunicação da plataforma Convive Educação. Hoje nós vamos falar sobre as novidades da ferramenta de memorial de gestão disponibilizadas nesta semana, no dia 10 de agosto. Eu estou aqui com a Elis Verri, gestora da plataforma Convive Educação. Bem-vinda, Elis. Olá, obrigada, Bia, por esse convite. Bom dia a todos. A ferramenta de memorial de gestão permite que as equipes das secretarias municipais de educação cadastradas na plataforma Conviva registrem as ações realizadas durante a gestão, deixem seu legado, favoreçam uma transição de gestão de qualidade e a continuidade das políticas públicas da educação. Você que está nos assistindo, por favor, indique aqui nos comentários deste vídeo em qual município você está e fique à vontade para apresentar suas dúvidas. A gente vai procurar respondê-las ainda ao vivo. Então vamos começar. Elis, a ferramenta de memorial de gestão agora tem 13 questionários, que são formulários que as equipes preenchem e como produto final tem um relatório das suas iniciativas. Você pode falar para a gente sobre essas mudanças lançadas nessa semana? Claro. Bom, o memorial ele foi lançado no dia 22 de junho, nós começamos com 7 questionários, e agora no último dia 10, segunda-feira, nós lançamos mais 6 questionários. E são questionários que são complementares às áreas de gestão do Conviva, então 5 deles são referentes à área de pessoas, estrutura e documentação, relacionamento de secretaria e escolas, transportes e gestão pedagógica. E nós temos um outro direcionado às ações realizadas durante esse período de pandemia, que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre ele. Então, são novos questionários que completam aqui agora essa caixinha do memorial de gestão, mas eu reforço que a funcionalidade de exportar e de encerrar ainda não está disponível, ela vai ser disponível mais para frente, mas não tem problema, porque o importante agora é que as secretarias preencham esses questionários, né, e comecem já a colocar as informações e o histórico da secretaria nos últimos 4 anos. Bacana. Então, essa tela que a gente viu é a tela inicial de um memorial de gestão que já foi aberto, né? Então, tinha ali as diferentes caixinhas, a gente vai navegar por algumas delas daqui a pouquinho. Então, para acessar esse ambiente que a gente mostrou, você, então, entra na plataforma, então o endereço é o www.conviveeducação, né, do cacau.org.br, preenche seus dados de login e senha, clique em ferramentas e em seguida em memorial de gestão. Aqui no rodapé do vídeo, você está vendo o link direto também para acessar a ferramenta dentro da plataforma. E eles têm uma ordem correta para preenchimento ou um prazo para secretarias municipais de educação finalizarem o preenchimento desses 13 formulários? Não tem uma ordem, então a secretaria ela pode se organizar e começar por aquele questionário que achar ou mais fácil de preencher, ou mais prático, ou de repente o questionário que tiver mais informações já que já pode, né, tirar da frente, já pode preencher. Então não tem uma sequência ou obrigatoriedade de preenchimento. Mas o que a gente recomenda é que agora que a gente tem um novo questionário, né, chamado Educação no Contexto da Pandemia, que é justamente para inserir as informações e decisões que foram tomadas durante esse período, né, de coronavírus, a gente recomenda que comece por ele, para justamente já ir colocando, né, quais foram esses impactos, porque são coisas bem recentes e que não podem perder na memória, uma vez que elas irão impactar não só esse calendário escolar de 2020, mas também de 2021. Então, essa é uma sugestão, mas fica a cargo, né, da organização da secretaria. E quanto ao prazo de preenchimento, o que nós recomendamos é que seja preenchido até o final do ano, mesmo porque nesse ano a transição de gestão, o período, né, vai ser bem curto, né, visto que as eleições elas foram para novembro, então o tempo de transição de uma equipe para outra vai ser menor, então quanto antes o município tiver registrado as informações, melhor. Maravilha. E eu vou agradecer aqui a presença de alguns municípios que já registraram seus nomes aqui nos comentários do nosso vídeo. Então, estão aqui conosco. Olho d'Água, do Piauí, Novo Jardins,
Jardim, Tocantins, Mirim Doce, Santa Catarina, Marisópolis, Paraíba, Blumenau, Santa Catarina, Rio do Sul, Santa Catarina, Campo Redondo, Rio Grande do Norte, Bom Despacho, Minas Gerais, que está aqui sempre conosco, Salto Grande, São Paulo, também nosso companheiro. Elise, quais outras novidades você destacaria na ferramenta de memorial de gestão, além desses novos formulários que você apontou? Para falar isso, vou pedir licença e vou compartilhar minha tela. Eu queria mostrar para vocês, né, como que estão esses formulários. Quem já criou um memorial, aqui tem um memorial criado como exemplo, né, que tem um título, que tem o período a que esse memorial se refere, e aqui já estão disponíveis todos os questionários. Então, quem criou lá no começo de julho, lembra que alguns deles estavam indisponíveis, estavam com uma cor um pouco mais opaca. Agora, todos eles estão disponíveis, vocês podem entrar, né, conhecer, ver o que está sendo perguntado, né, e começar a se organizar. Um recurso que a gente lançou também, eu vou abrir aqui um questionário de exemplo, por exemplo, de pessoas, que é um dos questionários novos, é um recurso de impressão. Estou abrindo um pouquinho aqui, só um minuto que minha internet está um pouquinho lenta. Aqui, abri um questionário de gestão de pessoas, né, que é um dos questionários novos, que tem vários recursos, tem várias integrações legais, depois eu posso passar para vocês. Um recurso que a gente lançou foi o de impressão. O que é impressão? Vamos supor aqui que eu abri esse questionário, mas que eu não quero ainda começar a preencher. Eu quero primeiro imprimir ele, ler com mais calma as questões, discutir numa reunião com a minha equipe. É só eu clicar em salvar, mesmo sem ter preenchido nada. Ele vai salvar, só um minutinho. E aqui, vocês vão ver que vai aparecer zerado, né? Não vai ter nenhuma informação, porque eu não preenchi, de fato. Mas aqui em cima, vocês veem que tem essa opção de impressão. Ao clicar em imprimir, vocês podem gerar um PDF. Então, olha aqui que legal, vocês podem imprimir agora esse questionário, né, em PDF ou fazer uma impressão mesmo para discutir. Essa versão não pode ser confundida com a exportação do memorial e o encerramento, tanto que quando tem as sessões, vai ter essa observação, rascunho, versão não encerrada do memorial. Por quê? A gente criou isso com duas intenções. Uma intenção que é para ajudar os municípios nessa organização, né, porque a gente entende que para eles às vezes é bom, né, ter essa versão de rascunho, para eles escreverem, para eles levantarem as informações, e outra porque a gente também entende que ainda tem uma cultura muito grande, né, nas secretarias, de imprimir, de olhar o material ainda em PDF antes de começar a preencher. Então, foi uma ajuda, né, para apoiar no preenchimento, mas não deve ser confundida com o encerramento do memorial, que é aquela versão que vai, de fato, né, gerar um PDF bonitinho, um formato de relatório fechado do memorial. Então, na verdade, é um apoio mesmo, né, para a secretaria. Joia, entendido. Um dos destaques da ferramenta de memorial de gestão é o novo formulário Educação no Contexto da Pandemia, que você até citou aí no comecinho da sua fala. Fala mais sobre ele, por favor, Elise. Falo sim. Eu vou compartilhar novamente a minha tela, porque eu quero mostrar para vocês. Só um minuto. Bom, esse questionário, eu estou abrindo ele aqui, ele é um questionário que ele é o primeiro aqui, né, a gente colocou ele logo como destaque, justamente porque ele é um questionário que não faz parte oficialmente, né, das nossas áreas de gestão do Conviva, apesar de todos os temas que são tratados lá são relacionados com o dia a dia da secretaria, mas porque ele foi uma exceção aí para nosso ano de 2020, né, como vocês sabem. E o que ele está tratando? É um questionário longo, é um questionário mais longo da ferramenta, ele tem 34 questões, mas é muito útil. O que a gente está pedindo aqui para o município, né, contar?
Primeiro, a gente sugere que o município conte o contexto da rede durante a pandemia. Então, o que estava acontecendo, o que está acontecendo, né, no seu município, como que ele está sendo afetado pela pandemia de Covid-19. A gente pergunta quais foram os decretos e as leis que o município seguiu, se as escolas foram fechadas durante o período de pandemia, qual foi a decisão do município, se foi de suspensão de aulas, se foi de antecipação do recesso escolar, antecipação de feriados, outras ações. Então, aqui é mais um contexto mesmo, para que todo mundo, né, para que a próxima gestão entenda o que a gestão de 2020 fez, né, em função da pandemia. A segunda seção do questionário fala sobre orientações e atividades pedagógicas durante a pandemia. Então, quais foram as orientações dadas, né, para as crianças da educação infantil e quais foram as atividades pedagógicas, né, ofertadas para as crianças do ensino fundamental, ou mesmo para os jovens e adultos, né, do EJA. Então, quais foram essas ações, né, por cada tipo de etapa? A gente também destaca aqui a educação do campo, educação indígena, quilombola, educação em tempo integral. Então, é um espaço mesmo, né, para a Secretaria contar quais foram essas ações e cuidados. E um destaque eu dou, né, para aqueles estudantes que são mais vulneráveis, que têm uma dificuldade de acesso maior ainda, que antes mesmo, né, da pandemia, né, por conta da distância, já tinham uma certa dificuldade, né, em acessar a escola, e agora com isso ficou ainda mais desafiador. Então, a gente recomenda mesmo que essas informações sejam inseridas aqui, para justamente contar esse histórico, e para que nenhum estudante fique para trás aí nesse processo de retomada. Também a gente pergunta como que foi essa interação com os professores, quais foram as adaptações dos materiais didáticos. Então, tudo que tem a ver com essa gestão pedagógica está sendo perguntado aqui também nesse questionário. E lembrando, não é um questionário de prestação de contas, não é um questionário que é para avaliar a gestão ou coisa do tipo. É justamente para que a gestão escreva e conte com transparência, com compromisso, o que foi feito e quais foram as decisões tomadas nesse período. Uma vez que é um período de muitas decisões delicadas, com muitos desafios, com muitos problemas, então quanto mais transparência, né, melhor, para que a próxima gestão no ano que vem consiga dar conta dos desafios que ficarão e dos impactos. A gente também pergunta como que é o relacionamento com as famílias, quais foram as ações junto aos conselhos, como que foi decidida a questão da alimentação escolar, como que esse direito tem sido garantido aos estudantes da rede nesse período, sobre o reinício das aulas presenciais, né, quando as aulas começarem a ser planejadas, né, para a retomada, né, lembrando que o Convive e a Undime não incentivam isso, mas, né, pensando nesse planejamento e se por acaso a rede optar pela volta, né, como que isso está sendo feito, sobre questão de abandono e evasão escolar, sobre questão da aprendizagem. Perguntamos também sobre as adequações no calendário escolar, então, quais serão os impactos que aconteceram no de 2020 e que refletiram também em 2021. E também a gente pergunta sobre o orçamento e receita do município. Então, como que essa estimativa, né, qual que vai ser a estimativa de queda para o ano de 2020, como que a Secretaria está se planejando para isso. Então, é um questionário bem extenso, mas que está bem, assim, segmentado nesse sentido de contar mesmo a história da Secretaria, em especial nesse ano de 2020, durante a pandemia. E esse questionário que a gente sugere também, assim como todos os outros, né, que seja disponibilizado depois para a comunidade escolar, que além de ficar como histórico da Secretaria, mas também pode servir para um apoio de um eventual compartilhamento para os tribunais de conta, né, porque já vai ter um histórico lá, então fica mais fácil também para a Secretaria, se for questionada, né, levantar algum ponto, porque já estará registrado no memorial. E nesse questionário, Elis, ele tem, né, você mostrou várias questões. Tem alguma delas que é obrigatória, é um campo obrigatório de preenchimento, e a segunda questão é se a equipe pode se dividir, cada um preencher uma parte das questões. Sim, não tem obrigatoriedade nenhuma no preenchimento, então nenhuma questão do questionário do memorial de gestão é obrigatória, você pode salvar o memorial sem ter preenchido nada.
Mas o que a gente sempre fala, quanto mais informações, melhor. E uma questão que não foi respondida também pode ser uma resposta. O que eu quero dizer é, se a secretaria optou por não responder aquela pergunta, pode ser ou porque ela não conseguiu se organizar para levantar as informações suficientes, ou porque ela preferiu não responder. Então, é importante que todas tenham pelo menos alguma resposta, alguma justificativa do porquê que ela não será respondida, se for o caso, tá? Vamos pensar que esse é o histórico da secretaria, que esse é um documento muito importante para a transição, e que a próxima gestão que entrar merece ter essa transparência, né, esse histórico, pensando que o ano letivo não pode ser prejudicado. E Bia, você perguntou sobre quem que responde, é isso? Eu esqueci, desculpa. Não eram essas duas questões do preenchimento obrigatório e se é possível a equipe da secretaria se dividir para cada um preencher um pouquinho de cada questão. Exatamente. O usuário principal do município, que geralmente é o dirigente municipal, ele que vai dar a permissão para as pessoas. Então, se de repente ele fazer uma organização nesse sentido, fizer uma organização nesse sentido, olha, vocês vão fazer duplas, estou dando um exemplo, tá? Então, vocês duas vão preencher esse questionário. Ele pode dar permissão para aquelas duas pessoas preencherem o mesmo questionário e elas vão complementando, não tem problema nenhum. Maravilha. O César Freire perguntou para a gente, disse para a gente que está começando o preenchimento, então perguntou se existe alguma ordem ou se fica a critério de quem vai preencher. Então, César, a gente falou um pouquinho antes sobre isso, não existe uma ordem específica, nem obrigatoriedade de preenchimento, então fica a critério da secretaria se dividir conforme o que for mais adequado. Tá certo, Exatamente. Eli? Exatamente, não tem uma obrigatoriedade, nem uma sequência que a gente pede, então fica a critério mesmo da secretaria. Legal. Então agora a gente vai assistir a um depoimento gravado por Angélica Ferreira Lopes, que é dirigente municipal de educação de São José de Princesa, na Paraíba. Ela gravou especialmente para o Conviva. Muito obrigada, Angélica. Ela nos fala sobre a importância do registro das ações realizadas neste momento em que as escolas estão fechadas. E esse vídeo é o da Marli. Então, vamos mostrar o vídeo da Marli. Vou só explicar, então, ou conseguimos mudar, Vini? Vamos ver. Vamos assistir o da Angélica, pode ser? Vamos ver o que aparece, senão eu já falo da Marli. Isso, ótimo. Então, vamos assistir ao vídeo da Angélica e daqui a pouquinho voltamos, eu e a Elisa aqui. Pessoal, quanto à importância de se registrar e arquivar toda a documentação de trabalho desenvolvido agora durante a pandemia, eu acho de extrema importância. Primeiro, nós vamos registrar tudo que a equipe está fazendo atualmente. Depois, eu acredito que legalmente é a parte mais importante. Tendo todo o registro, isso nos orientará para decisões futuras, assim como também será uma prova de todo o reconhecimento. E registrar e arquivar todas essas decisões e aplicabilidades de esforços coletivos será um marco para a vida educacional e também uma prova de resistência e luta. Muito bom, bacana. Então, vou agradecer aqui a presença de mais alguns municípios. Estão conosco La Sanse, né, em Minas Gerais, Maceió, Alagoas, Epitaciolândia, no Acre, João Neiva, Espírito Santo, Rio das Ostras, Macaé, ambos no Rio de Janeiro, Limoeiro, Pernambuco, Atílio Vivaco, Espírito Santo, Jaú, São Paulo, Bonito, Pernambuco. Muito obrigada novamente. Outra funcionalidade muito interessante, Elis, da ferramenta de memorial de gestão, é a possibilidade de integração com outras ferramentas do Conviva. Você pode falar para a gente o que é essa integração, por favor? Claro. A integração, ela é um recurso que todos os questionários têm, todos eles estão vinculados a algumas ferramentas do Conviva. Então, quanto mais as outras ferramentas do Conviva, que são 19, forem usadas, mais prático fica o preenchimento do memorial. Então, vou dar um exemplo.
no questionário, por exemplo, de estrutura e documentação, se as turmas estiverem preenchidas, com todos os alunos enturmados, com um clique vocês conseguem trazer qual é a quantidade de matrículas daquele ano. Então, a integração funciona dessa forma, né, para buscar os dados que já foram inseridos no Conviva e otimizar o trabalho da secretaria feito ao longo do ano. Mas, claro, se o município não usou todas as ferramentas do Conviva ou não usou algumas delas, ele pode preencher manualmente. Então, também não é uma obrigatoriedade que ele use o Conviva, as outras ferramentas para preencher o memorial. Mas a gente só recomenda porque fica mais prático mesmo o preenchimento. E eu queria mostrar um exemplo de que é no questionário de transporte escolar, que está bem legal. Esse aqui eu estou compartilhando com vocês, é um questionário que ele foi lançado também nessa leva de segunda-feira, tá bem bacana, e olha que bacana, a questão 3, ela tem uma integração, então ela pergunta, quantos estudantes são atendidos anualmente pelo transporte escolar? Eu posso registrar manualmente, se eu tiver já esse número, então, por exemplo, eu tenho 1.000 estudantes, né, que são atendidos, e 600 deles moram na zona urbana. Eu posso preencher esses dados manualmente se eu tiver essa informação. Mas eu posso também fazer uma integração. Então, por exemplo, para cada campo eu vou encontrar esse izinho que ele fala onde que essa integração será feita. Então, por exemplo, para eu buscar o total de estudantes, eu tenho que informar se o estudante usa transporte escolar municipal ao incluí-lo numa turma. Para eu saber quantos estudantes moram na zona urbana, eu tenho que preencher na ficha do estudante a localização da residência dele. Ou se não, aqueles que usam transporte fluvial. Eu tenho que informar na turma em que o estudante está matriculado o tipo de veículo aquaviário utilizado. Então, para fazer as integrações, vocês vão encontrar com essas ajudas que estão em formato desse ícone de i, mas também vocês podem clicar aqui em Podemos Ajudar Introdução. Vocês vão abrir essa página de introdução, que é um manual bem extenso de como usar a ferramenta, e aqui na parte de baixo tem uma seção chamada Notas Técnicas. Essas notas, elas vão tratar de perguntas específicas que não estão tão intuitivas assim no preenchimento do formulário. Então, por exemplo, se vocês quiserem saber como que eu faço de fato a integração dos dados para transporte escolar, você pode procurar aqui o questionário de transporte escolar, que é justamente essa questão 3, que ele vai explicar exatamente o que você tem que preencher nas ferramentas do Conviva para que essa integração seja feita automaticamente. Então, esses questionários que a gente lançou recentemente, né, esses 6, alguns deles têm algumas integrações um pouco mais complexas, que são os questionários de transporte, estrutura e documentação e de pessoas. Esses 3, a gente recomenda que vocês leiam bem essa página de introdução, essa seção que fala sobre notas técnicas, porque ele está explicando direitinho o que vocês têm que preencher nas outras ferramentas do Conviva para conseguir puxar esses dados automaticamente. E também contatem os articuladores dos estados de vocês, porque eles conhecem essa ferramenta, eles também podem ajudar vocês nesse tipo de integração. Outra integração bacana desse questionário é aqui também, na pergunta 6, que pergunta quantos veículos oferece esse serviço. Então, se a equipe usou a ferramenta de veículos, que é aquela que é para cadastrar a frota, né, que tem no município, eu posso clicar em importar do Conviva e ele vai trazer para mim, automaticamente, os dados. Não sei se vocês estão vendo que está um pouquinho clarinho, mas esses aqui são os dados que foram puxados, né, da ferramenta. Então, vocês veem que é muito simples, é só um botão e ele já traz as informações. E eu posso corrigir, se de repente eu olhar e falar assim, eu preenchi lá uma van na minha ferramenta, mas na verdade são 2, eu posso corrigir se eu quiser no próprio memorial. Então, as integrações funcionam dessa maneira. Quanto mais vocês preencherem o Conviva, mais prático fica o preenchimento do memorial. E eu reforço, né, para vocês acessarem a página de introdução, porque lá está bem explicadinho. Certo. E se o município preencheu parte das ferramentas do Conviva, mas não todas, e no momento de elaborar o memorial de gestão, ele consegue fazer a integração em alguns dos formulários, mas não todos.
Como que ele faz, Elis? Bom, como eu falei, as perguntas elas podem ser preenchidas manualmente também. Então, é uma opção do município. Ele pode aproveitar essa facilidade de integrar os dados que já foram preenchidos ou preencher manualmente. Então, fica também a critério do município. Perfeito. Legal. Você citou os articuladores do Conviva, né? O papel dos articuladores é muito importante para apoiar as secretarias municipais de educação no preenchimento do memorial. Fala um pouquinho mais, por favor, sobre o trabalho desses profissionais e também retoma os recursos de ajuda. Uhum. Bom, vou começar pelos recursos de ajuda, porque eu acabei de mostrar. Então, todas as ferramentas têm um botão chamado Podemos Ajudar, ou um ponto de interrogação que fica ao lado do nome da ferramenta. Basta clicar que vocês verão um conjunto de vídeos e textos, né, que ajudam mesmo, né, no uso da ferramenta, que dão dicas. Então, leiam bastante, estudem bastante esse material, que justamente está lá para ajudar vocês. Quanto aos articuladores, eles atuam em algumas frentes. Os articuladores, eles ajudam no suporte às dúvidas, eles dão formação para os municípios na plataforma e também fazem articulação. Para o memorial de gestão, eles conhecem muito bem a ferramenta, então acessem eles para vocês tirarem dúvidas, pedirem exemplos de preenchimento, se quiserem conversar sobre alguma questão, então vocês podem falar com eles também para entender, eu quero responder isso nessa pergunta, vocês acham que faz sentido? Então eles vão poder também ajudar vocês com essas ideias, né, do que preencher e como preencher. Claro que eles não podem preencher para vocês, né, porque o Conviva é do município, mas eles estão aí para ajudar e aproveitem que agora, nesse segundo semestre, terão várias formações pelo Brasil sobre memorial de gestão, pelo Brasil, mas à distância, todas elas. Então, conversem com os articuladores, perguntem para eles como que está esse cronograma de formações, porque vai ter muito treinamento aí no uso. Joia. Lembrando que tem um articulador responsável pelo atendimento dos municípios em cada estado, né? Então, cada estado tem o seu ponto de contato. E também, Bia, desculpa, uma coisa importante para falar, desde julho estão ocorrendo alguns eventos promovidos pelas seccionais, as Undimes, junto com os articuladores, para falar sobre transição de gestão. Então, são eventos que falam sobre os aspectos legais, né, sobre a transição, o que deve ser feito, quais que são os princípios. Alguns municípios participam com depoimentos e o articulador do Conviva está lá, né, para fazer a ponte com a ferramenta, né, e fazer uma breve apresentação de como que ela deve ser usada. Maravilha. Agora a gente vai assistir a mais um depoimento em vídeo, desta vez de Marli Fernandes, dirigente municipal de educação de Apucarana, no Paraná. Ela destaca a importância do registro das ações realizadas neste momento da pandemia. Vamos lá. Não ouvi. Se puder colocar novamente, a gente não está ouvindo. Tiveram muitas ações diferenciadas. Olá, sou a professora Marli Fernandes, dirigente municipal de educação de Apucarana, e respondo também pela presidência da Undime Paraná. Esse ano, os municípios tiveram muitas ações diferenciadas por conta da pandemia do Covid-19. É importante lembrar que todo esse trabalho tem que ficar registrado. Cada segmento registrado em ata, fazer decretos por parte do prefeito, portarias, ou portarias também na própria Secretaria de Educação. Enfim, sempre o registro é importante. Mas, sobretudo, nesse ano, em que as ações foram tão diferenciadas, envolveu tantas pessoas nas decisões coletivas que foram tomadas. E ainda, por ser um ano de final de mandato, é muito importante o registro. Então, vamos registrar tudo, aquilo que precisar ser legislado com documento, com decreto, com portaria, e as ações que estão sendo desenvolvidas, registrar em atas, com a assinatura de todos os que foram envolvidos
envolvidas no processo, para que a nossa história seja registrada, possa ser compartilhada. Então, vamos nos lembrar da importância que tem o registro das ações nesse ano. Vamos registrar, para que a nossa história não se perca. Muito bom, muito obrigada, Marli, dirigente municipal de educação de Apucarana, no Paraná, que gravou para a gente esse vídeo. Agora a gente vai navegar por mais um formulário. Elis, agora então é a vez do formulário sobre gestão pedagógica. O que você destacaria para a gente? O formulário de gestão pedagógica, ele foi feito em parceria com o Movimento pela Base, então ele tem muitas perguntas que falam sobre a implementação da BNCC no município. Vou compartilhar com vocês aqui. E ele também visa contar a história de como que está sendo essa construção pedagógica, né, na Secretaria Municipal de Educação. Então, a primeira parte dele, já estou compartilhando, é sobre currículo. Então, a primeira pergunta, né, já fala se ele está alinhado à Base Nacional Comum Curricular. Tem várias opções, né, para o município indicar em qual situação, né, o município está nessa questão da implementação e adequação à base. Você pode anexar os documentos, né, então se você já tem um referencial curricular, você já pode colocar a última versão dele, regulamentações e outros documentos relevantes nesse processo. Você informa sobre os projetos políticos pedagógicos, fala sobre a formação dos profissionais, né, de modo geral, e também, né, daqueles que foram já formados, né, em relação à base. Falamos também sobre a avaliação e os recursos didáticos. Então, gente, a minha gatinha está querendo participar. Se o município ele aplica avaliação de aprendizagem, aí seja uma avaliação própria da própria rede, ou se não alguma avaliação externa, né, ou feita em parceria com o Estado ou com o governo federal. Então, é importante também que o município conte isso, com qual frequência é aplicada, quais foram os resultados, o que são feitos com esses resultados, né, quais são os planos de ação. Falamos também sobre organização pedagógica e ações para a melhoria da aprendizagem. Então, o município pode falar, né, descrever um pouco sobre como que está o rendimento dos estudantes, a proficiência, a taxa de alfabetização, a qualidade da educação infantil. Então, tem uma série de tópicos aqui para o município descrever, né, sobre essa visão pedagógica, como que estão as ações, né, em qual pé elas estão. E também no final tem uma sessão que é padrão para todas, que são as reflexões sobre a gestão, que é quando a equipe atual, ela dá recomendações para a próxima equipe que assumir, né, de continuidade, do que deve ser priorizado, de quais são os desafios, quais foram as conquistas e outras informações que ela quiser. Ótimo. Então, vou agradecer aqui a presença de mais alguns municípios, bastante gente aqui conosco. Rio Verde de Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, Ibicoara, Bahia, Campo Largo do Piauí, Aliança do Tocantins, Faxinal do Soturno, Rio Grande do Sul, Mariápolis, São Paulo, Riversul, Agrolândia, Santa Catarina. A Pamela Aguilar, bom, obrigada a todos. A Pamela Aguilar, Elis, pergunta se existe algum questionário já preenchido para que ela tenha noção de como é feito o preenchimento. O que você gostaria de indicar para ela? Nós não temos nenhum questionário que já tenha um preenchimento, porque nós não queremos influenciar nenhum tipo de resposta. É uma decisão da equipe de como que ela vai responder. Lembrando que não existem respostas certas ou erradas, é o município contando a história dele, é isso. Mas, como eu falei, os articuladores podem ajudar, né, tirar algumas dúvidas, talvez um pouco mais conceituais, né, para orientar vocês aí nesse preenchimento, caso surja uma dúvida mais específica. Certo. E a Márcia Alves Correia pergunta se seria interessante efetuar os registros no âmbito escolar, e se sim, se os conselheiros escolares devem ser envolvidos também. Esse processo de preenchimento memorial, ele é muito interessante porque ele pode ser organizado pela secretaria envolvendo várias pessoas, né, porque a comunidade escolar faz parte, né, da educação do município, não é só a secretaria. Essa pergunta é muito boa.
Eu sugiro para você, Márcia, olhar 2 questionários. Um deles é a de gestão democrática e o outro é de relacionamento secretaria e escolas. Eles têm perguntas que referem-se, que vai para além, né, do muro da secretaria, então que chega até as escolas, que chegam até os conselhos. Eu sugiro que esses questionários sejam levados e discutidos com os conselheiros escolares, né, para o caso deles quererem colocar alguma informação, registrar algum documento. E também esse sobre o contexto da educação no período de pandemia, também tem algumas questões sobre conselhos escolares que os conselheiros também podem, né, apoiar, né, na construção da resposta. Perfeito. A gente já está se encaminhando aqui para o final do nosso vídeo, então vai aparecer aqui no rodapé o endereço da ferramenta de memorial de gestão na plataforma, mas eu vou repetir também o caminho. Depois que você entra na plataforma, então no www.convivaeducacau.org.br, coloca seus dados de login e senha, em seguida entra, clica em ferramentas e então memorial de gestão. Esse vídeo ele vai continuar disponível aqui no Facebook do Conviva, também no YouTube e na galeria de vídeos da plataforma. Então, se você precisar rever, mostrar para sua equipe, também fique à vontade, dá para contar com isso. E Elis, antes da gente terminar, você gostaria de deixar alguma outra mensagem para as secretarias, para os gestores? Sim, eu tenho 2 recados. O primeiro é que vocês vejam a primeira parte desse Facebook Live que foi feito logo quando a gente lançou a ferramenta na semana do dia 22 de junho. A Bia pode me ajudar com a data, né, até colocar o link aí do vídeo. Porque ele está bem explicativo também, ele conta mais alguns aspectos mais iniciais e gerais do preenchimento, então é um vídeo que vai complementar essa que vocês estão assistindo agora. E o meu recado é que, bom, começamos o segundo semestre, já, né, vamos entrar agora no período eleitoral de fato, né, que é a partir do dia 15 de agosto, e as eleições, elas foram colocadas mais para frente. Então, o primeiro turno vai ser no dia 15 de novembro, e se houver um segundo turno no dia 29 de novembro. Isso significa que as secretarias terão um pouquinho mais de um mês para fazer uma transição, de fato, com a próxima equipe. Então, até as eleições, vocês não saberão quem que vai assumir a prefeitura no ano que vem e quem que vai ser a equipe. Então, o tempo de transição será bem curto. Logo, quanto mais informações, mais bem preparados vocês estiverem, né, para receber essa nova equipe, né, e para fazer essa transição, vai ser mais benéfico para vocês. Então, minha recomendação é, já comecem a preencher os questionários, se dividam, se organizem, tem várias ideias que os articuladores podem apoiar vocês. Então, o foco agora é no preenchimento do memorial para garantir que essa transição seja bem feita. Joia. Por fim, chegou uma pergunta da Josiane. Ela pergunta de que forma que ela sabe qual é o articulador dela. Uhum. Josi, se você já estiver cadastrada na plataforma Conviva, você verá no rodapé da página o nome do articulador do seu estado e o contato dele. Mas se você tiver dúvidas, né, se você não estiver cadastrada ainda, você pode entrar em contato com o suporte nacional, que eu vou passar o telefone agora para vocês, mas, né, nos comentários o pessoal pode falar, que o WhatsApp é o DDD 21, e o número é 98298-2013. Aí o pessoal do atendimento pode ajudar você também, né, caso você não tenha ainda um cadastro, a se orientar. Legal. E tem o e-mail também, né, Elis? Tem um e-mail, que é contato@convivaeducacão.org.br. Joia. Muito bom. Então, muito obrigada, Elis. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. E até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigada.